Deixa eu terminar. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor seja com todos os presentes, suas casas, com os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo pela internet. E vamos iniciar então o nosso culto público de louvor ao nosso Deus, que nada mais é que uma extensão do nosso culto do dia a dia em nossas casas. Quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos orando e quando nós estamos a todo momento lembrando que o Senhor está no controle das nossas vidas. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no Salmo 15. Salmo 15. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos me acompanham lendo os versos pares. Um salmo que parece tão atual, que vai falar muito aos nossos corações nos dias que nós temos passado, não só no mundo quanto no nosso país. O salmo que se chama O Cidadão dos Céus. Salmo 15. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, queremos agradecer, estarmos juntos aqui, reunidos em oração, para louvar o Teu nome, Senhor. Que os nossos louvores, nossos cânticos, nossas orações sejam aceitas por Ti, Senhor, porque assim nós Te louvamos, sabendo que Tu és grande e Tu tens trabalhado em nossas vidas, pois mesmo sendo pecadores, o Senhor perdoa-nos de todo pecado. Assim oramos agradecidos em nome do Seu Filho e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Conosco vinde agora dar louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. Vamos ficar em pé, aqueles que podem, e vamos entoar o hino 234. Vamos acompanhar aí o Milton, e vamos cantar prestando atenção nessa letra. O sangue de Jesus
Ainda de pé, me acompanhem de forma responsivamente a leitura lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Um texto bem conhecido da igreja, dos versículos 14 a 27. Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 27. Eu vou dar início e os irmãos vão fazer a leitura responsivamente. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, sustentando-se do país, chamou o seu servo e lhe confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Até aqui. Os irmãos podem se sentar. O pastor Waldenberg tem alguns avisos agora. Muito obrigado por sua presença aqui. Rogo que Deus abençoe e fortaleça e direcione e aceite o culto que você veio prestar. Que Ele se agrade de você e te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Apenas 2 avisos. Daqui a mais ou menos 15 dias, nós vamos ter um período chamado período de carnaval. E muitas igrejas se envolvem com retiros, acampamentos, e por conta disso eu queria pedir a oração dos irmãos. O Ministério de Adolescentes desta igreja fará um retiro. Eles vão sair daqui, estarão juntos estudando sobre o tabernáculo e os valores dele para os nossos dias, as aplicações, e nós queremos convidá-los a envolver-se com isso. Queria que vocês orassem. Eles distribuíram durante a semana um papelzinho com a contribuição que deve caber a nós. E aquele que fez, que pegou, por gentileza traga e deixa aqui até o dia 4. Não é isso? Tá bom? E muito obrigado por conta disso. Eles estão precisando que aqueles irmãos que ainda não fizeram a sua inscrição, procurem e façam, nós vamos participar.
Eu soube que estão vindo alguns adolescentes de Atibaia e de Bragança também. Que coisa boa, gente, coisa boa. Então eu louvo a Deus pelo trabalho que tem sido feito, pela liderança, pela forma como eles levam a sério. Quem não fez a inscrição, procure o Fabrício ou o Reinaldo Frutos e faça a sua inscrição. Tá bom? Dia 3, próximo sábado, haverá um pré-retiro, né? Na Igreja Batista do Caminho. Eles estão, então, convidando os demais para participar desse trabalho. Obrigado. E ainda nesse assunto de retiro, alguns jovens foram convidados para uma conferência nesse período lá no Rio de Janeiro. E eles trouxeram para o conselho então aprovou a ida deles e alguns estarão indo para o Rio. Eu não sei quantos ao todo, nem sei se há essa precisão ainda. Vão ficar com Carlos Guedes e vão participar dessa conferência na Igreja Batista lá no Rio de Janeiro, a zona leste do Rio de Janeiro, no Recreio, tá bom? E eu quero convidá-los para orar por isso. Deus abençoa a ida, o retorno. E nós temos aqui membros de lá. Eu quero que Deus abençoe a vida deles e esse trabalho que será feito. Tá bom? São esses os avisos que eu tenho. O retiro de casais deste ano está prontinho. Pode colocar o folder? Ah, não está aí. E R$ 890 que pode ser dividido em 10 vezes. E agora no dia 12 de junho, nós teremos um trabalho especial para namorados, casais e casais de namorados e casais casados que namoram. E vai ser um trabalho especial, ao preço de R$ 110 por casal. E o ministério achou uma brilhante ideia de fazer tudo num pacote só e dividir em 10 vezes de R$ 100. Então, em vez de você pagar 110, você vai pagar em 10 vezes. Então, o retiro e o trabalho dos namorados dá R$ 1.000. É 890 o retiro, 110 o trabalho no dia dos namorados, que dá R$ 1.000. Você pode dividir em 10 vezes, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Filme. Boa noite, igreja. Gostaria de convidá-los para se colocarem de pé. A primeira música que a gente vai cantar é Cantarei Teu Amor para Sempre. É engraçado que o amor de Deus é algo tão extraordinário que quando sentimos Ele dá vontade de louvar em qualquer momento ou circunstância, independente do que você passa. E como diz na letra da música, quando o mundo conhecer a Ele, o mundo se encherá da alegria dEle. Deixando a tua cura, nada é no
a gente vai cantar é Poder para Salvar. Nessa música fala que todos nós precisamos de amor e esperança. No versículo de 1 Coríntios 6:14, fala que pelo seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. É entrega. Em Salmos 37:5 fala para a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, para confiar nele, o resto ele fará. Porque ele sabe o que é melhor para a gente, porque ele criou a gente e conhece a gente. Por amor a
Agora as crianças até 6 anos podem sair para o seu culto infantil. Nós somos abençoados por ter pessoas muito bem preparadas para fazer, não é uma aulinha, é um culto, né, que as nossas crianças vão participar. Ok? Gostaria de chamar o pastor Waldenbeck, que vai nos trazer a palavra hoje, e orar com ele. Senhor, nosso Deus e Pai, fala agora ao nosso coração, Senhor. Teu sacerdote está aqui e tem a palavra que o Senhor tem colocado no seu coração já há dias. E com certeza, ele sabe que essa palavra vai falar intensamente ao nosso coração. Abençoa o pastor Waldenberg nessa noite e oramos por ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Por gentileza, meus irmãos, abram a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Eu vou ler numa paráfrase. Os irmãos podem acompanhar na revista e atualizada, do versículo 10 até o versículo 19. Diz assim: havia um discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. Levante-se e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso. O seu nome é Saulo. Ele está lá, orando. Acabou de ter um sonho e ele viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele para que pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou: Senhor, não pode ser. Todos falam deste homem e das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com um documento do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas o Senhor disse: não discuta. Eu o escolhi como meu representante pessoal entre os judeus, outros povos e reis, e agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que o acompanhará a tarefa. Ananias então obedeceu, achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou, o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo
E ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou e foi batizado. E depois participou de uma boa refeição. Vamos orar mais uma vez? Por gentileza. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, o presbítero André orou ao Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco o que o Senhor já falou com o pregador. Nós concordamos com a oração dele quando falamos amém. Mas ele não tinha noção das limitações do pregador, de como às vezes o coração do pregador passa por circunstâncias que podem dificultar a transmissão da tua palavra. Grande é o Senhor e temível em todas as tuas ações. E agora, Pai, nós nos rendemos mesmo, como acabamos de cantar, nos rendemos a Ti para que o Senhor complete a obra que o Senhor começou. A leitura, a exposição da Tua palavra e a edificação para nossas vidas, para que saiamos daqui direcionados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Existem alguns personagens na Bíblia que se tornaram muito conhecidos. Moisés, Davi, João Batista, Jó, Noé, e aí um monte de outros que, servindo ao Senhor neste serviço, se tornaram muito conhecidos de todos. Quem é que não ouviu falar sobre Moisés? Ou Davi, Salomão? São homens que se tornaram famosos. Existem outros que a gente conhece muito pouco. No entanto, são homens que fizeram uma grande obra. A exemplo de Dorcas, Josafá, Raabe, Boaz, Elimeleque, Manoá. São pessoas extraordinárias, mas não tão conhecidas como os primeiros. E existem alguns que a gente quase nem ouviu falar dele. E que é capaz de a gente nem saber que estão na Bíblia. Esse nome está lá, Cadmiel. Cadmiel, a gente pensa que é remédio para dor de garganta. Cadmiel você toma 2 vezes, entende? Tem alguns nomes que são desconhecidos. Mesulão, olha só, nome de peça de carro. Ah, o meu carro quebrou o mesulão. É mesmo? A gente não sabe nem quem que é. Sintique, são outros nomes. Dentre eles, Ananias. Há um certo homem que aparece aqui e depois não aparece mais. Às vezes, alguns homens e mulheres na Bíblia aparecem com um propósito único, desempenham esse propósito e não aparecem mais. Desenvolvem uma tarefa, uma missão e depois, em seguida, eles somem. Mas diante de Deus, o trabalho deles é fantástico. No corpo humano, tem alguns membros que nós achamos que são mais importantes. Tem membros que todos nós vemos, não é? Os olhos, por exemplo. Quem é que não vê o olho do outro? Todo mundo vê. Quem é que não vê as mãos do outro? Todo mundo vê. Mas nós temos um órgão chamado pâncreas. Está lá. Se ele parar de funcionar, dá problema. A gente não vê o pâncreas. E é bom que não veja mesmo. Porque ele trabalha numa área não visível. Ele trabalha nos bastidores. E quando ele não funciona, dá problema. Como diabetes e outra coisa. Nós temos 2 outros pequenininhos chamados rins. A gente nem sabe que tem rins. E é bom que a gente nem saiba mesmo. No dia que você descobre que tem rins, é porque ele não está bem.
É o cálculo que você vai virar à noite com dor. Aí você descobre, gente, eu tenho 2 rins e um não está funcionando, eu estou com essa dor absurda. Tem membros que são visíveis e tem membros que não são visíveis. Na igreja é assim. Tem membros que todo mundo conhece. E tem membros que a gente não conhece. Tem membros que você sabe onde é que mora e que você vai sempre lá. E tem membros que você não sabe nem se mora. A gente sabe que está lá. Como é que é o nome mesmo daquele irmão? Aquele assim, irmão daquela outra assim. Aí você fica boiando sem saber de que se refere. Não é? Quando a igreja é um pouco maior, torna-se ainda mais difícil a gente conceituar quem é quem e o que faz quem. Se eu perguntar quem foi Paulo da cidade de Tarso, todos nós vamos dizer, eu conheço. Nós vamos dizer onde ele nasceu, porque o próprio apelido fala, e o que ele escreveu, e até a teologia dele. Nós vamos ter muita coisa para falar sobre o professor dele, aonde ele passou, o que ele escreveu, as viagens que ele fez. A gente vai saber. Mas se eu perguntar para você quem que é Barnabé ou Ananias, vamos dizer pouca coisa sobre ele. Se eu perguntar para vocês quem que é Ana Gilchrist, nem sei se essa é a pronúncia. Vocês sabem quem é? É provável que alguns de nós a gente nem saiba quem é. Eu queria que a Ana Gilchrist ficasse em pé. É Gilchrist mesmo a pronúncia? Euchrist. Obrigado. Pode ficar em pé. Dona Ana Barnett. Dona Ana. É capaz que Ana Barnett torne-se conhecida mais pelo Barnett do que por Ana. Entendem? Mas Deus sabe quem é. Quando ela começa a orar, o anjo não precisa dizer, é a esposa do pastor Barnett. Então vou dar ouvidos. Não, porque ela tem um relacionamento direto com o Senhor e o Senhor a conhece. Fora de São José, quase ninguém conhece a família Spesani. Mas nós sabemos quem é. Sabemos, né? A esposa do pastor João Arantes Costa. Sabemos quem é, né? Que bom. Pois é. A gente não sabe. Dona Nilza Spesani. Nilza Spesani. Mas a gente, por não falar, não repetir, a gente não grava. É muito fácil saber quem é Daniel, o Daniel da Bíblia. Mas as pessoas que ficam próximas dele, nem tanto. Somos tentados a valorizar as grandes obras. E por conta delas, os grandes homens. Mas nem sempre sabemos das pequenas obras, até porque nós não destacamos. Mas Deus tem uma classificação diferente de nós. Deus tem uma escala de valores diferente de nós. Eu queria ver a vida desse homem Ananias. E destacar 3 ações na vida dele que levam o Senhor a destacá-lo, a percebê-lo e a chamá-lo de grande homem. O primeiro, o que torna um homem grande diante de Deus é quando ele diz sim a Deus. E não é fácil. Você pode até dizer, não, é muito fácil. Não, não é fácil. Quando eu digo sim a Deus, eu estou dizendo não para mim. Quando eu digo sim à vontade de Deus, eu estou dizendo não para a minha vontade. E o Senhor me capacitou com vontade. E essa vontade que eu tenho, ela às vezes trabalha contra a vontade de Deus. Quantas vezes o Senhor me acorda de madrugada para orar e eu digo, Senhor, agora? Tem como ser 9 da manhã?
Pode ser às 14 horas. Tem que ser aqui mesmo. Entendem? A minha vontade, ela não ajuda. Mas o Senhor me fez com ela. E um homem é grande quando ele abre mão dos seus planos, dos seus projetos, da sua vontade, e ele é capaz de dizer com o seu próprio coração: venha o teu reino e seja feito a tua vontade. A minha vontade é que esse cálice seja passado, porque eu tenho essa vontade, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, mas não seja feito o que eu quero, não seja feita a minha, mas a tua. Esse homem é grande diante de Deus, porque é uma luta para você abrir mão da sua vontade. As crianças já nascem com essa vontade muito forte. Quando elas estão fazendo alguma coisa que gostam e você tira, elas reagem de imediato. De imediato. Elas não gostam de ser obstruída do seu projeto, da sua vontade. Ananias responde sim a Deus numa época que não era favorável a ele. Deus aparece numa visão para ele e diz assim: olha, lá na rua X, na casa de um homem chamado Judas, está hospedado um homem lá de Tarso. O nome dele é Saulo. Eu quero que você vá lá e ore por este homem para que ele recupere a visão, porque ele tem 3 dias que não come nem bebe, só ora, tem 3 dias. E ele teve um sonho em que um homem chamado Ananias, ele sonhou com você, indo lá, impondo as mãos sobre ele para que ele seja recuperado. Aí Ananias podia dizer: mas é lógico, estou saindo agora. Se o Senhor viu isso, mostrou para ele isso, se Saulo viu isso e sonhou comigo, estou dentro. Mas não. Ele recalcitra porque ele tem uma vontade. Aí ele diz: ah, senhor, só estamos falando do mesmo homem? É aquele Saulo que... O senhor não está entendendo. O senhor quer que eu vá lá? Que eu coloque em risco a minha vida, a minha integridade física? O senhor viu o que ele fez? Ele não é digno nem de estar na igreja, quanto mais de que eu vá lá. Como é que o senhor pode usar um homem como esse? O senhor lembra dos males que ele causou? E ele trouxe um documento que pode causar mal a nós aqui em Damasco. Aí o Senhor disse para ele: não discuta. Eu o escolhi para ser o meu representante pessoal. Nós temos essa mania de recalcitrar com Deus, de achar que Ele não está muito certo no que Ele faz. Nós não temos muita concordância com alguns projetos de Deus. Nós temos essa ousadia de dizer: volte atrás do que o Senhor fez. Que negócio é esse? Não é esse o plano que eu tenho para o meu filho? Não foi isso que nós projetamos para nossa filha? Não, 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 não. E não é o único homem que faz isso. Mas quando um homem diz sim, Senhor, mesmo contra a sua própria vontade, contra o seu estilo de vida, contra o seu projeto financeiro, esse homem é grande. Porque ele abre mão da sua própria vontade em favor da vontade daquele a quem ele ora e serve. Deus disse: vai, e ele foi. O versículo 17 diz que ele obedeceu ao Senhor. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Aí o versículo 17 diz: ele levantou e foi. É grande quando ele obedece. E naquela época, lá naquele lugar, tinham homens conhecidos. Por que ele não manda chamar Pedro? Pedro, manda Pedro. Tomé. João é mais conhecido do que Ananias. João não vai ter dificuldade, amoroso como ele que é, aquele jogo de cintura. Vai lá, João. Não, por que ele escolhe Ananias? Porque ele quis. Entendem como o Senhor é bom e sábio?
Ele escolheu. Tinha gente mais conhecida para serem usada, mas ele escolheu. Podia ser Lucas, que depois vai ser um grande amigo dele. Nas viagens, inclusive. Podia ser Barnabé, mas ele escolheu Ananias para que fizesse essa obra. Um homem é grande quando ele diz sim a Deus. Abraão disse sim. E sai do conforto da sua casa e se aventura em algo que ele não sabe como é que vai terminar. Não sabe. Deus chega para ele e disse: me dá o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, Isaque. E no dia seguinte ele levanta e vai. Ele diz sim para Deus. Esse homem é grande. Porque nunca passou pela mente dele fazer aquilo que ele fez. Vá. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês disseram sim a Deus. Porque a vontade do corpo era ficar e assistir o Fantástico. E preparar um suco de caju com gelinho, uma pipoquinha e ver o Fantástico. Lá você poderia ligar o ar-condicionado da sua sala, aquela TV de LCD, colocar os pés sobre uma cadeira e ficar ali descansando para trabalhar amanhã. E você tinha uma justificativa. Amanhã eu vou trabalhar. Mas vem para cá e fica nessa cadeira apertada e nesse ar-condicionado que não é tão condicionado assim. E vai pegar ônibus. Tem gente que vem para cá de ônibus. Você já pensou? Veio de ônibus. Tem gente que para ir para casa precisa de carona, porque nem dinheiro para o ônibus tem. Isso é dizer sim para Deus. Isso é contrariar a própria vontade de vir. Porque alguns de nós queriam estar lá em Ubatuba, tomando água de coco e vendo no barulho do mar. Comendo camarão. Eu não é melhor do que estar aqui. Não seja hipócrita dizendo, claro que não. É melhor, se põe uma rede lá entre um coqueiro e outro e diz, olha, água de coco. Olha, camarão daqueles grandes. E peixinho frito. E pronto, e daqui a pouco você vai para casa. Mas vocês disseram sim. Mateus disse sim quando foi chamado, largou o seu próprio emprego e seguiu o Senhor. Disse sim. José, o noivo da Maria, disse sim quando a vontade dele era fugir. Ele disse, vou embora, não dá para ficar aqui. A minha noiva está grávida de alguém de um filho que não é meu. Como é que eu vou explicar isso lá na empresa? Como é que eu vou falar para o meu pai que a minha noiva está grávida e não é meu menino? Difícil. Aí Deus apareceu para ele e ele disse sim. Disse sim. Gente que diz sim a Deus. Quando eu pergunto, lembre-se de alguém que disse sim. Você lembra de você? Se você está aqui é porque você disse sim. Pode incluir o seu nome nessa lista aí. Pode ser que você não seja conhecido tanto quanto o pastor John Barnett. Mas Deus conhece você. E isso é que é importante. Deus conhece você. Pode ser que você não tenha feito a metade das obras do pastor Barnett, não tenha pregado a metade dos sermões que ele pregou, mas Deus conhece você. Poderia chamar Pedro, mas ele chamou Ananias. E Ananias disse sim. Sim. Portanto, esse homem é grande diante de Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Um homem é grande quando, além de dizer sim para Deus, ele também consegue dizer sim para o outro. Você está deitadão, dormindo cansado, aí o seu cônjuge cutuca você e diz assim, você tem como me trazer um copo de água gelada? Você levanta imediatamente, quase que correndo, e vai lá na geladeira e pega a água e traz para o seu cônjuge, porque você aprendeu a dizer sim. Sim para o cônjuge. Não é assim? Eu creio que com todos nós é assim com sobra. Traz. Aí você
leva aquele tempinho ainda para o sono voltar e você começa a orar, porque você foi correndo e a corrida fez com que você perdesse um pouco do sono. Quando a Beth me pede água, eu vou sem abrir o olho. É verdade. Às vezes ela me pede alguma coisa, eu vou, para não perder, não entrar luz e influenciar o sono quando eu voltar. Mas tem limite. Aí você deita, aí o sono não está voltando, você dormiu. Ai, que maravilha. O corpo adormeceu, o sono veio, aí de novo a pessoa, o cônjuge, disse assim, tem como você pegar uma meia e colocar nos meus pés? Porque eu não estou conseguindo dormir com esse frio. Aí você é lógico que diz sim. Você levanta e vai lá no quarto de hóspede e procura uma meia que você leva quase 10 minutos para encontrar. Aí você traz a meia para o seu cônjuge e põe nos pés do seu cônjuge para aquecer, de que ele durma. Aí você, ai, agora vai, você consegue dormir. Aí daqui a pouco o cônjuge diz, é possível fazer um chazinho? Porque eu perdi o sono. Aí você levanta na mesma velocidade. É grande quem diz sim a Deus, mas que não descuida de dizer sim ao próximo, e o próximo mais próximo que nós temos é aquele que é conosco uma só carne. Não é verdade isso? É. Às vezes nós estamos prontos para morrer pelo cônjuge, mas levantar de madrugada para pegar água, aí é demais. Você enfrenta um leão para defender o seu cônjuge, mas levantar de madrugada para pegar meia, aí é um exagero. Porque os nossos valores são assim. É grande quem diz sim a Deus, mas quem não descuida de dizer sim ao próximo. Mesmo com toda limitação, ele diz sim. Sabendo quem era Saulo e o histórico de Saulo, ele diz sim. Recalcitra, convencido por Deus, ele diz sim. O Senhor me deu a vontade é não ir. Mas o Senhor falou e eu vou. Moisés, vá ao Egito. Aonde é o Egito? Aonde é o Egito? Fale com Faraó. Quem? Faraó. Faraó é Faraó. O senhor sabe quem sou eu? Você. E o Senhor apresenta 4 argumentos. Porque Moisés apresentou 4 defesas para não ir. Deus o convenceu a ir. O Senhor aparece a Gideão e disse, vai. Ele disse, eu sou o menor, não tem como eu ir. O Senhor o convence e ele vai. É grande quem diz sim a Deus, mas quem diz sim ao próximo. E como é que nós podemos dizer sim ao próximo? Olha o que as ações de Ananias aqui. Ele vai lá e sabendo quem é Saulo, ele chama Saulo de irmão. Oh! Irmão Saulo. Ele já inclui na família. Já é meu irmão. Se teve experiências com Deus, é meu irmão. Não importa o passado dele, o importa é o presente e o futuro. Se ele se rendeu, é meu irmão. Eu posso não gostar dele, mas é meu irmão. Ele pode não ter a mesma linguagem que eu tenho, mas é meu irmão. Ele pode ter um passado negro do qual eu possa vir a ter vergonha, mas é meu irmão. E se é meu irmão, eu digo sim para ele. Mesmo não gostando, eu digo sim. E é isso que ele faz. Vai lá e chama Saulo de irmãos. Ele vê chance de mudanças. E por isso foi lá. Ele investe para que Saulo mude e cresça. Ele batiza Saulo, gente. Levantou-se e foi batizado. Ele investiu. Por isso esse homem aqui, ele é grande. E o que ele fez subiu para a memória de Deus. João diz que aquele que
diz amar a Deus e não consegue amar aos irmãos é mentiroso. Aquele que diz amar a Deus que não vê, mas não consegue amar os irmãos a quem vê, João diz que é mentiroso. 1 João 4,19. É mais fácil amar quem eu vejo. É mais fácil dizer sim para quem eu vejo do que dizer sim para quem eu não vejo. Por isso é grande. Muitos dos nossos irmãos estão precisando ouvir um sim da gente aqui. Tem muita gente enferma, precisando ouvir um sim da gente. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Sim. Vem me visitar. Sim. Eu estou enfermo. Sim. Eu estou precisando de um apoio de oração. Sim. Eu quero só um abraço. Sim. Eu quero que alguém diga o meu nome. Sim. Eu estou precisando disso. Sim. Eu estou com um filho quase que fora do caminho. Vem cá e fala com ele. Sim. O meu marido, ele está com um hábito horrível. Vem aqui e me ajuda. Sim. Essa é a ideia. Mesmo contrariando a sua própria vontade, programe uma visita, leve amor, leve uma palavra de incentivo, chame alguém para ir com você. Tem alguém com atrito familiar, precisando de uma visita, uma ligação, um telefonema, uma leitura de Bíblia, algo simples. Simples. Diga sim. Aniversário do Josué hoje. Josué, parabéns. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Abençoe a sua semana. Tá bom? Um abraço. Isso faz diferença. Janete, parabéns pelo aniversário. Oh. Vou passar um WhatsApp aqui para Janete, parabenizando pelo aniversário. Faz diferença. Alguém sabe, o meu nome está no boletim, ou não apareceu, mas manda colocar. Diga sim. Tem tanta gente precisando disso, meus irmãos. Tem irmãos nossos enfermos. Fiquei sabendo hoje que o nosso irmão Sérgio Hausmann foi fazer uma consulta e o médico achou o pé dele não estava muito bonito, foi a palavra que ele usou, e deixou ele internado. Ele disse: estou internado de novo. Doeu o meu coração. Ele queria estar aqui, ficou alguns dias em casa, vibrou, alegre. Nós agradecemos a Deus. Hoje pela manhã o Éder foi internado, mas parece que era uma coisa mais simples, tomou soro, na expectativa de já voltar. Gente que precisa da gente, do nosso sim, do nosso apoio, de uma ligação, de uma visita, um abraço. Às vezes passa dificuldade de ordem financeira, gente desempregada. O que a gente faz com pessoas desempregadas? Você vai lá e leva 6 para almoçar com ele? Não. Você passa no mercado, faz uma comprinha simples e manda entregar lá. Nem diz que é você. Faz uma compra carne, e compra ovos, e compra macarrão, e compra arroz, e compra óleo, e compra feijão, e verduras. E diz: olha, para entregar nessa rua aqui, ó, nesse endereço aqui, tá bom? E quando perguntar, diga que foi Jesus que mandou. Acabou-se. Nem precisa colocar o seu nome se você não quiser. Diga sim. Tem gente desempregada. Tem gente que conta moeda para vir o culto. Tem gente que vem de ônibus e precisa de um apoio. Eu vou dizer sim para esse povo. Você precisa de carona? Eu vou levar você lá. Eu moro na zona oeste, você na leste, mas é uma volta assim, ó. Difícil você morar assim em Pindamonhangaba. Mas aqui eu levo. Custa, não custa. O culto vai continuar ali. O homem é grande quando ele diz sim aos seus irmãos. E é isso que ele faz aqui.
O que é mais difícil, dizer sim a Deus ou dizer sim aos irmãos? Dizer sim aos irmãos é sentir a sua necessidade, é amá-lo. Um dia o Senhor vai dizer para você: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E em seguida, ele faz um outro comentário dizendo: olha, venham, entrem no reino que está preparado para os anjos e para você. Porque eu tive fome e você disse sim. Eu tive enfermo e você disse sim. Aí você vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Essa ideia. E por fim, o homem é grande quando, a exemplo de Ananias, ele investe no ministério do outro. Eu louvo a Deus porque essa igreja, ela não tem dificuldade de investir no ministério dos outros. No ministério, os idosos investem com facilidade no ministério dos jovens. Os jovens com facilidade investem no ministério dos casados. Os casados com facilidade investem no ministério das crianças. As crianças com facilidade investem no ministério dos adolescentes. E assim a gente vai ajudando um ao outro. Quem faz isso é grande diante de Deus. Olha, eu não posso ir no retiro de adolescentes porque eu já passei pouca coisa da adolescência, ó. Pouca coisa. Quando eu olho no espelho, isso é um menino. Menino. Mas eu não posso ir. Mas eu vou ajudar quem vai. Então, olha, eu vou contribuir para alguém que vá. Olha, eu queria ir naquele trabalho da maturidade, mas eu não posso, eu tenho uma escala de trabalho, mas eu vou ajudar quem vai. Esta ideia é grande diante de Deus quem investe não só em si, mas no bem-estar do outro, quem acredita no potencial do outro, e é isso que esse homem aqui faz. Ele saiu da sua casa com o objetivo de abençoar alguém que perseguia a igreja, que falou mal dele. Ele saiu para abençoar esse homem e levar para esse homem uma mensagem de Deus. Deus mandou dizer: Saulo, meu irmão, para você isso. Deus me disse que você é um vaso escolhido por Ele. E Ele vai capacitar você para você comparecer diante de reis. Deus mandou te dizer essa mensagem. E eu vou ser porta-voz da mensagem de Deus para você. Eu vou investir nisso. Ele poderia pensar: Senhor, por que não eu ser o apóstolo? Qual é o problema? Eu sou mais antigo na igreja. Eu nunca persegui a igreja. Nem falei mal de pastor. Meu Deus! Nunca falei mal de um presbítero. Embora tivesse vontade. Mas eu não falei. E o Senhor vai escolher um homem que perseguiu a igreja? Nós não estamos na mesma sintonia. Eu acho que a gente não está falando da mesma coisa. O Senhor escolheu foi Saulo, aquele de Tarso mesmo? Ele é escolhido para mim. E aqui na visão do pastor Eugênio, ele diz assim: não discuta. Eu escolhi. Foi o homem que eu escolhi. E vista, ele vai lá e ele investe. Ele poderia se defender dizendo: eu nunca persegui. Ou eu já sofri muito. Chegou o tempo. Por que não sou eu? Por que o meu nome nunca foi citado para ser professor da escola dominical? Por que ninguém lembra de mim quando se fala em oficiais? Por que o meu nome nunca é citado para fazer uma oração? Eu tenho uma vontade enorme de dirigir um culto. Por que não? Por que eu não posso ter um PG na minha casa? Por que não? Por que só aquele lá? Ele não teve esse tipo de sentimento. Ele investiu em Saulo, sabendo quem era Saulo, sem nenhum sentimento de inveja ou mesmo de ciúme. Deus mandou. Então ele é grande porque ele obedece a Deus. Ele vai lá e chama Saulo de irmão porque ele diz sim, ele é grande. No livro de Deus,
tem mais Ananias do que Paulo. Viu? Que coisa boa. Tem mais Sintiquis do que Daniel. No livro de Deus, tem mais gente que nós não conhecemos do que gente que nós conhecemos. Essa gente que nós não conhecemos faz a obra que nós conhecemos. Essa gente sem nome visita tanto o céu em favor de gente que nós conhecemos. Já falei para vocês, trabalhei com a dona Mariana, esposa do pastor Oswaldo Moreira, mãe do pastor Oswaldo Moreira. Os últimos dias de sua vida, eu ia visitá-la por minha causa. Ela tinha um problema no estômago e no intestino que não a permitia comer ou beber qualquer coisa. Não comia nada, nem bebia nada. Aí nós íamos e ela cantava lá. Ficava a tarde inteira ouvindo a dona Mariana cantar. E ela dizia, vamos orar? E ela começava a orar por pastores que eu nem sabia quem era. E ela vai orando, vai orando, vai orando, e vai aparecendo o nome, ela vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Eu descobri que ela sustentava um monte de gente. Não se conhece Mariana Moreira, mas conhece o filho dela. Oswaldo Moreira a gente conhece. É provável que fora de São José, o nome Spesani não diga nada para ninguém. Mas foi ela quem mais orou pelo pastor João Arantes. Pode ser que fora de São José, ninguém conheça Anne Barnett, ninguém saiba quem é. Mas ela é a pessoa que mais investe no ministério do pastor John Donatier Barnett. E quando ela viaja, a gente percebe logo. Porque sempre que ela está aqui, ele vem todo combinando, tudo bonitinho. O pastor Barnett é um homem elegante. Elegante. Mas quando a dona Ana viaja, a gente sabe, dona Ana viajou. Porque ela cuida dele. Ela sustenta o ministério dele. E diante de Deus, um dia, ela vai receber a recompensa por todo o investimento na obra de Deus, através do ministério do esposo. Porque aquele que é fiel fará isso. Um dia ele vai dizer, os Ananias fiquem em pé, e uma multidão sem número vai ficar em pé diante do Senhor. Ele vai recompensar todos. Aí a gente, meu Deus, como tem Ananias aqui? Aí ele vai dizer, Davi fica em pé. Aí um homem só. Daniel fica em pé. Aí um homem só. Moisés fica em pé. Aí um homem só. Aí ele vai dizer, os Joões, os Josés, as Marias, aquele monte de gente. Gente que você não vê, faz a obra que você vê. Curve sua cabeça, por gentileza, meu irmão. Eu queria convidar você a dizer sim para Deus. Sim para o Senhor. Mesmo que o que Ele falou não lhe agrade muito. Deus vê todos os que não têm nome, os que não têm endereço. Ele vê não só os sem teto, mas Ele vê os sem obra, os sem perspectivas. Eu queria que você dissesse sim para Deus. Mas eu queria que você dissesse sim para os irmãos. Sem reclamar. Você pode falar com Deus, você tem certeza que esse é o endereço mesmo? É na rua direita mesmo? É lá? Aí Deus vai dizer, é lá, vá lá. Aí você vai. Aquele que diz sim a Deus é grande. Aquele que diz sim ao irmão é grande.
aquele que percebe com sensibilidade nos olhos do outro uma tristeza, uma preocupação, aquele que se antecipa e consegue discernir que alguém desempregado não pode ir ao retiro e você se antecipa para pagar, esse homem é grande. Aquele que percebeu que um membro perdeu alguém da família e que aquilo pode estar em dor, e você ora e visita, esse é grande. Aquele que investe no ministério do outro é grande. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguida levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, versículo 19. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Dizer sim. Aquele que não só ora por si, mas pelos outros, é grande diante de Deus. Estamos no ano de evangelismo. Se envolva com isso. Essa tarefa não é a tarefa do conselho, da mesa, não é nem da igreja, é de todo crente. Convide amigos seus da escola, vizinhos, para virem aos cultos. Se prontifique a ir fazer aquela visita e ler um texto com a pessoa, só um texto, e orar e vir embora. Faça isso com o propósito de evangelizar. Diga sim. Acredite no ministério do outro. Senhor, essa igreja, ela diz sim com facilidade. E eu te louvo por isso. Muitos aqui disseram sim ao Senhor, abrindo mão de sua vontade, abrindo mão do seu conforto, disseram sim. Estão aqui porque disseram sim ao Senhor. Amanhã vão orar porque estão dizendo sim ao Senhor. E vão se programar a amar e a perdoar porque estão dizendo sim ao Senhor. É isso que torna um homem grande. E lá no livro da vida, de que fala Apocalipse 19 e 22, quando o livro for aberto, ele vai revelar o nome de gente que nós nem conhecemos, mas que o Senhor conhece. E lá está o de Saulo, ou Paulo de Tarso, mas está também de Ananias. Está de gente que conhecemos e de gente que nós não conhecemos. E eu quero que o Senhor abençoe esta igreja. Abençoe esses irmãos. Eles estão dizendo sim ao Senhor. E irão dizer sim uns aos outros e investir cada vez mais um no ministério do outro, crendo que essa é a tua vontade. Abençoe-os, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu gostaria de desejar aos irmãos uma boa semana. Gostaria também de pedir que quem puder ficar em pé, e vamos dizer sim ao nosso Senhor cantando mais um hino. Vamos cantar o hino 475, o Acordar. Aquele que puder ficar de pé, por favor. Aqueles que não podem permanecer sentados. Após, o pastor vai impetrar a bênção apostólica. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, vem servindo em tudo ao grande Salvador, vem servindo
uma vez, obrigado porque você veio cultuar Jesus aqui. Muito obrigado. Obrigado porque você disse sim. Isso nos alegrou. Deus abençoe, portanto, a sua vida. Eu queria convidar para estar à frente, recebendo os cumprimentos e abençoando os irmãos na porta central, diácono Josué e dona Fernanda. E aproveite para parabenizá-lo pelo aniversário. Tá bom? Na porta lateral, eu quero convidar o pastor Expedito e dona Naí. Por favor, tá bom? Obrigado. Aqui na porta da praça, quero convidar a dona Elaine Ramalho, dona Janete, aniversariante, a Beth e eu, na porta da praça. Tá bom? E para fazer esta oração final, eu queria convidar a que viesse aqui à frente a Clotilde. Vai orar e após a oração da Clotilde, nós vamos impetrar a bênção em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, nós sabemos que o Senhor é grande, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Por isso viemos em tua casa, Senhor, para fazer isso, para engrandecer a ti, mas também para ouvir a tua palavra. E, Senhor, estamos aqui para dizer sim ao Senhor, para dizer sim aos irmãos, Senhor, e trabalhar para a tua obra, fazer tudo o que o Senhor desejar. Te pedimos as suas bênçãos, Senhor, para esta semana, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, esteja com os enfermos e esteja, Senhor, protegendo e fazendo crescer todas as pessoas aqui reunidas, Senhor, para que o teu reino seja glorificado. Em nome de Jesus. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos começando uma semana nova. Quantas expectativas, quantos projetos, quantos sonhos. Eu quero que Deus te abençoe nisso. Suplico que Deus multiplique o pão na sua mesa e a paz no seu coração. E abençoe os seus filhos, seus netos. Que Ele diga para você o que Ele espera de você e te dê força para fazer aquilo que Ele te deu força para que seja feito. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os teus relacionamentos. Abençoe a obra de tuas mãos. E que o lugar que você põe o pé seja abençoado também. Deus ouça e responda as tuas orações. Santifique os teus pensamentos. O Senhor repouse sobre você para te proteger. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita, as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.